Imagine que as bases de tudo o que você acredita sejam, na verdade, um relatório de inteligência meticulosamente forjado por um gênio da infiltração. O homem que moldou o pensamento do Ocidente, que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento e que estabeleceu as normas morais que regem bilhões de vidas, nunca caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia ao lado do carpinteiro de Nazaré. Ele nunca ouviu a voz real de Jesus, nunca partiu o pão na última ceia e jamais sentiu o peso da cruz nos ombros. No entanto, foi ele, Saulo de Tarso, quem sequestrou uma revolução espiritual para transformá-la em uma ferramenta de controle estatal. Estamos diante do maior impostor da história, ou do espião mais bem-sucedido que o Império Romano já produziu. Esta não é apenas uma investigação sobre religião, mas a exposição de uma farsa política que sobreviveu por 2 milênios. Entramos agora em um dossiê proibido, um território sombrio onde a Igreja atua como uma curadora implacável de segredos milenares. A figura de Paulo é protegida por densas camadas de mármore, dogma e incenso, pois a instituição sabe que, sem a teologia paulina, a estrutura de poder do Vaticano simplesmente desmoronaria. Enquanto os discípulos originais viviam em uma pobreza extrema em Jerusalém, lutando contra a ocupação romana com unhas e dentes, Paulo operava nas sombras da elite. Existe um contraste visual e social que a história oficial tenta apagar desesperadamente. De um lado, o cheiro de suor, terra e sangue dos seguidores de Pedro e Tiago. Do outro, o brilho frio, metálico e opressor das legiões romanas, as mesmas que Paulo secretamente servia com sua mente brilhante e estratégica. Por que um perseguidor implacável de judeus, um homem que banhava as mãos no sangue dos primeiros fiéis com um prazer burocrático, se tornaria subitamente o maior defensor dessa nova fé? A resposta convencional das Escrituras fala em uma luz cegante e uma conversão milagrosa no caminho para Damasco. Mas a realidade geopolítica da época sugere algo muito mais sinistro e calculado. Saulo não era um simples artesão de tendas ou um andarilho iluminado. Ele era um cidadão romano de elite, educado nas melhores escolas de filosofia grega e conectado diretamente ao aparato de inteligência do império. Roma percebeu cedo que não conseguiria esmagar a rebelião messiânica apenas com a força bruta da espada. Era necessário corrompê-la por dentro, domesticar o leão revolucionário e transformá-lo em um cordeiro obediente. Antes de continuarmos esta investigação profunda sobre as raízes do controle social, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Paulo foi o arquiteto de uma operação de bandeira falsa sem precedentes. Ele pegou a mensagem perigosa de Jesus, que ameaçava o status quo e a economia das províncias, e a destilou em uma teologia de submissão absoluta. Enquanto Pedro e Tiago, os herdeiros diretos do movimento, pregavam a libertação do povo e a justiça social em Jerusalém, Paulo viajava pelas rotas romanas pregando que toda a autoridade na terra era instituída por Deus. Essa mensagem serviu como um anestésico potente para as massas oprimidas, garantindo que ninguém se levantasse contra o trono de César em nome de um Messias judeu. Saulo de Tarso criou o que podemos chamar de cárcere de ideias. Ele construiu uma prisão invisível, onde a salvação não dependia mais da ação ou da justiça terrestre, mas de uma aceitação passiva e espiritualizada da ordem imperial. Ele foi infiltrado no coração do movimento para garantir que o Império Romano sobrevivesse através de sua religião, mesmo quando suas fronteiras físicas começassem a ceder. O que vemos nos arquivos secretos não é a biografia de um santo, mas o currículo de um agente de influência que soube usar a retórica para desarmar uma bomba política que ameaçava explodir em Jerusalém. Este é apenas o início de uma trama de espionagem que alterou o destino da humanidade, ocultando a verdade histórica sob mantos de santidade, enquanto as masmorras de Roma guardavam os gritos daqueles que realmente conheceram o Mestre. A construção do Paulo Romano estava apenas começando. A Operação Damasco não foi o milagre radiante que as catedrais pintam em seus vitrais coloridos, mas o momento exato em que a infiltração romana atingiu seu ponto de não retorno. Imagine o cenário árido, sufocante e implacável. Um oficial romano, conhecido por sua crueldade burocrática e mãos manchadas pelo sangue dos fiéis, alega uma visão transformadora em uma estrada solitária. Para os apóstolos em Jerusalém, essa notícia não soava como redenção, mas como uma manobra de contra-inteligência clássica. Como um lobo que veste a pele do cordeiro para penetrar no curral, Saulo de Tarso precisava de uma narrativa inquestionável e independente da validação daqueles que realmente conheceram o Mestre na Galileia. Ao alegar uma revelação pessoal e secreta, ele contornou a autoridade física de Pedro e Tiago. Ele não precisava mais dos fatos históricos, pois havia criado o seu próprio Jesus, um Cristo espiritualizado que falava exclusivamente com ele, longe do escrutínio crítico dos verdadeiros amigos de Jesus.
O conflito que se seguiu nas salas subterrâneas e úmidas de Jerusalém foi marcado por uma tensão violenta, silenciada pelos séculos. Ali, entre paredes de pedra fria e o brilho trêmulo das lâmpadas de óleo, travava-se uma guerra pelo controle da narrativa. De um lado, Pedro e Tiago representavam a resistência pura, lutando para manter o caráter revolucionário e político do movimento. Eles pregavam a libertação radical dos pobres contra a bota firme e opressora de Roma. Do outro lado da mesa, Paulo trabalhava com a frieza de um estrategista imperial para desconstruir esse Messias judeu rebelde. Ele removeu as camadas de periculosidade política, transformando o carpinteiro em um ícone de submissão espiritual que não representava ameaça ao trono de César. Enquanto os apóstolos originais falavam de um reino de justiça terrestre, Paulo introduzia a ideia de uma salvação no plano metafísico, deixando o controle do mundo material e das finanças firmemente nas mãos das legiões romanas. Nas estradas de poeira e sangue do império, Paulo não se movia como um peregrino faminto. Ele utilizava sua cidadania romana e seus privilégios de classe para expandir uma rede logística que isolava os discípulos de Jerusalém da nascente cristandade gentílica. Suas cartas, lidas como inspiração sagrada nos púlpitos, revelam-se, sob luz investigativa, como manuais de controle social e engenharia da obediência. Em cada frase, Paulo tecia correntes invisíveis de retórica, afirmando que toda a autoridade na terra era instituída por Deus. Essa teologia era o anestésico social perfeito para uma província em chamas. Ele ensinava os oprimidos a amarem sua própria servidão, garantindo que o fervor religioso fosse canalizado para a passividade espiritual e não para a revolta armada. Roma descobriu, através do gênio de Paulo, que era muito mais barato manter a ordem por meio de um dogma psicológico do que através de 1000 espadas de aço afiado. Ao mergulharmos nos arquivos ocultos e misteriosos à luz de velas, percebemos que a jornada de Paulo era fundamental na manutenção do status quo de Roma. Ele criava comunidades em centros urbanos distantes, como Corinto e Éfeso, onde sua versão do cristianismo, destilada de toda a resistência judaica, poderia florescer sem a contaminação da verdade histórica mantida pelos originais. O destino geopolítico deu o golpe de misericórdia final. No ano de 70 da Adnanan, Cristo, as legiões marcharam sobre Jerusalém, reduzindo o templo a cinzas e massacrando a liderança que representava o elo vivo com Jesus. Com o coração do movimento revolucionário arrancado, a versão romanizada e dócil de Paulo tornou-se o padrão dominante. A verdade dos que caminharam com o mestre foi enterrada sob os escombros, permitindo que a engenharia de Paulo se tornasse a fundação de uma religião projetada para servir ao império. O isolamento de Jerusalém foi o triunfo político definitivo da narrativa de um espião sobre a realidade crua e sufocada dos fatos históricos. Com o vácuo de liderança deixado pela destruição violenta de Jerusalém no ano 70, a semente plantada por Paulo encontrou o solo perfeito para uma expansão sem precedentes, longe da fiscalização direta dos que realmente ouviram a voz do carpinteiro da Galileia. O projeto de domesticação social, que começou como uma infiltração estratégica nas rotas comerciais romanas, atingiu seu ápice de maturação séculos depois, sob o reinado de Constantino. O imperador, um pragmático absoluto do poder, percebeu o que os seus antecessores militares não conseguiram enxergar com clareza. A teologia paulina era o cimento invisível capaz de unificar um império fragmentado e exaurido por sucessivas guerras civis. Constantino não se converteu a uma fé genuína. Ele simplesmente adotou um sistema eficiente de gestão de massas. Ao oficializar a versão de Paulo como a religião única de Estado, Roma finalmente concluiu o plano oculto de transformar uma insurgência judaica perigosa em um mecanismo de submissão política absoluto. Essa consolidação criou uma sociedade moldada para a obediência cega ao longo dos séculos. Através das gerações, o impacto da doutrina paulina ressoou como um mantra sombrio nas engrenagens do Ocidente, ensinando que a maior virtude do cidadão residia na docilidade perante o poder centralizado. A traição final aos ensinamentos originais de Jesus foi selada quando as suas palavras revolucionárias sobre a derrubada de opressores e a justiça social para os marginalizados foram enterradas sob camadas de exegese que priorizavam a manutenção da ordem imperial. Enquanto o Jesus histórico era um símbolo de resistência direta ao jugo de César, o Cristo construído por Paulo tornou-se o guardião espiritual de todos os Césares que viriam a governar. A farsa foi executada com tal perfeição que as gerações futuras passaram a acreditar que as correntes da religião oficial eram as únicas chaves para a libertação espiritual eterna. Hoje, ao observarmos a opulência dos arquivos do Vaticano, cercados por mármore frio e incenso denso, percebemos onde o relatório de espionagem de Saulo de Tarso foi finalmente arquivado com as maiores honras. Ali,
No coração geográfico da cidade, que outrora perseguia os discípulos originais, a figura de Paulo é celebrada como o grande arquiteto da fé, enquanto a verdade histórica de Pedro e Tiago permanece sepultada em areias distantes e esquecidas. O verdadeiro rosto do apóstolo revela-se não como o de um santo iluminado por uma visão divina, mas como o de um homem que nunca serviu a Deus, mas sim a sobrevivência de um sistema complexo de controle mental desenhado para durar milênios. Paulo foi o agente de influência definitivo, o espião que não apenas infiltrou uma rede religiosa, mas que a reconstruiu inteiramente à imagem e semelhança dos interesses de Roma. Esta revelação nos conduz agora a uma reflexão desconcertante e necessária sobre o mundo moderno. Devemos nos perguntar se a base da cultura ocidental e a própria fé, que moldou nações, são frutos de uma revelação transcendental, ou se são os resultados frios de um dos relatórios de inteligência mais bem-sucedidos de toda a história humana. O convite agora é para que você, espectador, quebre finalmente as correntes desse cárcere de ideias e olhe além dos púlpitos e dos dogmas estabelecidos pela conveniência do poder temporal. A verdade sobre as nossas origens não está nas orações decoradas por repetição, mas nos arquivos ocultos e nas entrelinhas de uma história escrita pelos vencedores, por aqueles que preferiram a estabilidade do império à periculosidade da justiça. Enquanto as últimas chamas das velas tremeluzem nas profundezas de uma masmorra romana, simbolizando o silenciamento sistemático da história real, o segredo que a Igreja protege continua a ecoar no silêncio dos documentos lacrados. O plano de Roma triunfou definitivamente sobre o espírito revolucionário galileu. A mensagem original de Jesus foi sufocada pelo peso do ouro e da política, restando-nos apenas a sombra persistente de um espião que soube transformar a resistência em religião de Estado. O silêncio que se segue ao fechamento desses arquivos pesados não é apenas o fim de uma narrativa, mas o peso da escuridão que tomou conta da história para que a ordem imperial pudesse prevalecer. A investigação termina aqui, mas o despertar da sua consciência sobre a farsa de Paulo está apenas começando, conforme as portas dos arquivos se fecham e a luz da verdade é, mais uma vez, deliberadamente apagada para manter o mundo em silêncio.